Se só com homens o negócio já está cheio já. Como é que funciona os cultos aqui dia de domingo? Se eu vejo, todos os homens aqui são da igreja? Todos? Quem é dessa igreja aqui? Levante a mão. Pronto, eu não sei, vocês devem botar pendurado na janela, sentado no altar, porque não tem mais espaço, vocês têm que sair daqui, gente. Tem que dar um passo de fé, porque senão vocês vão perder gente. Pessoas chegam e vão embora. Isso aqui já passou do tempo, isso aqui deixa para departamento infantil. É ou não é? Já ouvi dizer que tem um terreno para ir, mete bronca, cai para dentro, bora fazer a obra de Deus. A obra de Deus não se faz com dinheiro não, se faz com fé. Amém? Eu amo estar nesses lugares assim, porque eu me sinto desafiado a ver o que Deus está fazendo. Um lugar de uma ladeira, vocês encontram um espaço, e traz o povo para aqui, começa a ganhar gente. Deus está nesse negócio aqui. Então, em nome de Jesus, vai para fora, sai para fora e vai construir alguma coisa grande. Eu olho esses caras, um matuto que vem lá não sei da onde, constrói um mix Mateu aqui, outro tá ali, outro tá ali, outro tá ali, e a gente fica, sabe, esmolando migalhas. A gente tem o Deus que é o Deus do ouro e da prata, e a gente fica querendo fazer as coisas para Ele, dizendo assim, mas como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro. Reino de Deus não se constrói com dinheiro, Reino de Deus se constrói com fé. Sabe o que me impressiona em Cristo, além de tudo que Ele é e fez? É que Ele, antes de subir para o céu, Ele chamou aquelas 400 e tantas pessoas que estavam ali na ascensão dele, e Ele pegou os 12 assim, fica tranquilo, eu já fui lá em Roma, abri uma conta bancária, tem não sei quantos milhões de denários lá para vocês, é só estar aqui a senha, vocês vão lá, pega e vão abrindo igreja em Antioquia, na Síria, na Pacídia, Canaã, Judéia. Pode abrir igreja, mandar missionário, pagar salário. Eu já deixei lá 2 bilhões de denário. Foi isso que Jesus fez? O que Ele fez? Volte para Jerusalém e fiquem lá, porque vai ser derramado sobre vocês o poder do Espírito Santo de Deus. Mas irmão, quando o poder do Espírito veio, um caba que tinha 40 dias atrás negado Cristo, eu não sei nem quem é ele. Nunca andei com esse camarada. Você é não sou, rapaz. 3 vezes. 40 dias depois, Pedro estava no meio de 3.000 pessoas de todas as nações da terra, cheio do poder do Espírito Santo, dizendo assim: vocês pensam que nós estamos embriagados? O que está acontecendo hoje é cumprimento de Joel capítulo 2. E Pedro sai discorrendo do Velho Testamento até chegar em Cristo e diz: aquele a quem vocês crucificaram, esse Deus fez, ressurreto dentre os mortos, Deus o levantou, do qual nós somos testemunhas. E quando Pedro termina a mensagem, um caba rude, indouto e iletrado, quase 3.000 almas de todas as nações da terra perguntam: o que é que temos que fazer? Ele diz: arrependei-vos. E Pedrão não perde tempo, já batiza, joga uma bacia de água, e os pingos vai batendo na cabeça de um, e os caras vão. Em uma mensagem, Jesus levantou 3.000 missionários para impactar o mundo. Não se dando por satisfeito, 4 ou 5 dias depois, Pedro está no pórtico de Salomão pregando. Ele prega uma mensagem, e a Bíblia diz que naquele dia 5.000 pessoas se renderam a Cristo. E eu fiquei pensando, eu tenho 40 anos de ministério, ainda não ganhei 5.000 pessoas para Jesus. Pedro, numa mensagem, ganhou 5.000 pessoas. O que é que falta na gente, hein? O que é que falta em nós, homens de Deus, homens de hombridade? Falta graça, falta poder, falta dependência, falta busca, falta unção. Você conhece a história do homem sentadinho na cadeira num congresso, para as pessoas, os grandes teólogos, explicando o que era unção, e ninguém explicava, porque unção não se explica. Final do congresso, ninguém chegou a uma conclusão. O senhorzinho subiu e disse: deixa eu explicar o que é unção. Unção e outro não. Acabou-se. Isso é unção. Quem tem unção não diz que tem. Quem tem unção exala unção. Quem tem unção exala graça, exala poder, exala a presença de Deus, né? Então a gente precisa. Eu sou dos pastores, eu me considero um dos menores e o menos qualificado
para estar aqui nesse púlpito. E dividir o púlpito hoje com meu filho é um mistério. Vocês estão fazendo isso, é a primeira vez que eu prego num canto, assim, no mesmo dia em que meu filho pregou antes de mim, ou mesmo que eu tivesse pregado antes dele. Então é um privilégio para mim. Mas ser homem nesse tempo está difícil de ser, porque a gente não está assumindo a identidade e a gente não está assumindo a paternidade daquilo que nós somos em Cristo. Eu me converti com 20 anos de idade, saindo dos juniores para o profissional de Santa Cruz, na época que o Santa Cruz prestava. Se tiver algum tricolor aqui, me perdoe. E eu subi, cara, assim, sem saber o que era, como era ser um jogador profissional. E eu lembro que no meu primeiro jogo contra o Vasco, os caras chamaram a gente, Zé do Carmo era o capitão. A gente entrou num nichozinho assim, numa salazinha de 3x2. O capitão entra, vai puxando a fila, depois entra outro cordão e os caras dão as mãos do lado de uma santa, a santa do Santa Cruz. Eu acho que ela está de férias, viu, irmão? E aí eles fazem aquelas orações e tal, pedindo para ninguém se machucar. E eu estava naquela roda, mas eu senti tão mal estar ali adorando uma imagem, buscando poder numa imagem. Acabou o jogo, a gente empatou com o Vasco. Na outra semana teve outro jogo e eu cheguei para o meu treinador e disse: professor, o senhor não fica chateado comigo não? Mas eu queria lhe pedir um favor. Ele disse: diga, meu filho, se na hora da reza lá, deixa eu ficar de fora, porque eu sirvo a um Deus vivo e eu não posso dar as mãos e falar com um Deus morto, porque eu estou sendo infiel ao meu Deus que é vivo e ressurreto. Ele falou: não tem problema. Eu disse: eu não vou dividir o grupo, eu não vou causar problema. Ele disse: não, você tem sua crença e a gente respeita. E eu fui lá para o meu cantinho orar a Deus, não para pedir a vitória, mas que nenhum dos meus companheiros se machucasse, nem nosso, nem deles, que fosse uma coisa bacana e tal. E aí tinha a Taíde, Ivan, Lote e um outro jogador, tudo crente. E quando eles não me viram na roda, que saíram para entrar no campo, no outro dia eles me perguntaram: cadê tu? Onde tu estava? Eu disse: eu estava orando, eu estava de joelhos falando com meu Deus, porque eu me recusei a estar diante de uma imagem. Meu irmão, tu vai dividir o grupo, ele não vai mais te convocar. Eu disse: eu não estou aqui para ser convocado, nem para ganhar dinheiro, nem para ter fama. Eu estou aqui para exaltar o nome do meu Deus. Por que vocês não pedem a ele para fazer o mesmo? Aí o Ivan foi e pediu, o treinador disse: sem problema. E nós marcamos um encontro com Deus. O treino começava de 4, a gente chegava de 3, a gente ajoelhava ali na vestiária já de material de treino, a gente lia a Bíblia, a gente fazia um culto e a gente orava. E o Santa Cruz em 86, com o pior time dos 3, nós fomos campeões pernambucanos. Era o pior dos 3, o Santa Cruz, pior que o Náutico e pior que o Sport, e nós fomos campeões, porque a gente tomou uma posição. Então Deus nos chama para tomar a posição. Naquele ano, no carnaval, tinha uma brincadeira que o treinador fazia, que era, dividia 2 times, os caras puxavam os jogadores, cada um puxava um, e aí eles botavam saia e vestido, se pintavam, botavam peruca, e um time jogava como se fosse mulher, e o outro como se fosse homem. E eu caí no time que ia se jogar como mulher. Eu disse: eu não vou. Não, mas é só uma brincadeira. Eu disse: para você, para mim não. Aí eu troquei de time, eu, Ivan e a Taída, a gente trocamos. Imagina a Taída, aquele neguinho de vestido, ia ficar feio pra caramba. Aí nós fomos pro time dos homens, né? Aí no outro dia, sabe qual foi a reportagem que saiu no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco? Carnaval foi tão bom que até os crentes caíram na brincadeira, porque no outro time tinha um jogador que era crente e que não quis, achou que era brincadeira e foi jogar, de saia de vestido. E aí sai essa reportagem. Ou seja, tudo que a gente faz ou causa bênção ou maldição. Então Deus nos chama para ser o que? Sal da terra, luz do mundo. Como está a nossa vida? O que temos feito? Como temos feito? Como o mundo nos vê? Aonde nós estamos? Nos lugares que frequentamos, que vivemos? O que as pessoas pensam de nós? O que elas falam de nós? Quem somos para essas pessoas? Os chatos, os quadrados, os retrógrados? Não, nós somos homens de Deus, homens que cumprem seus deveres, suas funções, que não atrasam, que são fiéis, que são diligentes no trabalho, que se aperfeiçoam, que são os melhores no que fazem, que se esmeram no que fazem para que deem testemunho de vida. Não são aqueles que não querem trabalhar e dizem: minha mãe está doente, minha esposa está... Não, são homens
que realmente cumpre o seu papel como cristão na face da terra. Amém? Então eu acredito que uma transformação, sem querer ser machista, mas uma transformação da igreja passa por vocês, homens, como sacerdotes de casa. No dia em que os seus filhos, ao invés de vocês mandarem ele fazer, vejam em vocês o exemplo, eles vão seguir vocês. No dia em que os seus filhos olharem na porta do quarto, entreaberta, e ver você de joelhos chorando pela sua casa, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu trabalho, com dignidade, eles vão querer ser semelhante a cada um de nós. A gente precisa ser exemplo dentro de casa. A gente precisa tratar a esposa como vaso mais frágil, e tratar a esposa como Cristo trata a igreja, amar a esposa como Cristo ama a igreja. Jesus não ama a igreja porque ele quer ser amado, porque isso não é amor, isso é troca, isso é interesse. Aí eu amo porque eu quero ser amado, eu amo, não, você ama de forma incondicional. Lá na igreja a gente trava algumas batalhas, tipo assim, a mulher é traída, o maridão vem que adulterou, e a gente tem muita facilidade em perdoar o homem que adultera, sim ou não? Agora, e quando a mulher adultera? Como é que a gente trata essa mulher no gabinete, diante do marido, chamado pela sociedade de corno, né? Como é que a gente trata esse homem? Porque a mulher traída também é corna, não é? É. Qual a diferença para Deus da mulher que foi traída e do homem que foi traído? Nenhuma. Eu costumo dizer no meu pouco conhecimento que a cruz nos nivela, a cruz nos iguala. A cruz em Cristo não tem mais grego, persa, medo, judeu. Para Deus na cruz todos somos filhos. Ela nos nivela, irmãos. Se você pegar a história do Gênesis, irmãos, como as mulheres foram humilhadas, maltratadas, usadas, e ainda as são hoje. E a gente às vezes casa e a gente quer fazer da mulher como se fosse uma empregada. Por exemplo, quem aqui lava prato? De verdade mesmo, lava prato? Caramba, que igreja abençoada é essa, Varão? Tu lava, Santo Varão, também? Quem varre casa aqui? De verdade mesmo? Oh, quem lava as cuecas que veste? Vai levantando a mão. Quem cozinha aqui? Quem faz aquele café? Vê só o café. Pão assado, bife do orelhão, umas frutinhas cortadas, um cafezinho, e leva lá na cama para Santa Varoa, sem estar com interesse de coisar. Porque a gente faz isso com segundas, a gente faz isso com segundas intenções. Não vem me enganar não, que é ou não é? Mas faz isso. Eu adoeci essa semana, peguei uma virose, adoeci, depois peguei uma alergia que empolou todo o meu corpo, e ontem eu estava na casa, eu acordei ontem de sexta para o sábado, né? Hoje de madrugada, eu acordo de 4, fui orar, aí acabou a oração, eu fui deitar com febre e tudo, quando deu umas 7h30, 8 horas, aí minha esposa chegou com uma bandeja de café, pão, queijo, mas nem dava para coisar que eu estava doente. Aí ela disse assim para mim: você tem feito isso sempre por mim, eu só estou retribuindo o que eu estou recebendo de você. Então, a vida cristã, e um homem que tem hombridade, que sabe viver Cristo, ele sabe, primeiro ele aprende e depois ele pratica o que aprende, né? Então, eu quero compartilhar um texto, Salmo 90, para eu não ficar só aqui confabulando com vocês um pouquinho das minhas experiências. Primeiro, agradecer o convite aos 2 rapazes, não sei se estão aqui, que foram me buscar lá em Casa Caiada de moto. Obrigado, eu não ia conseguir chegar aqui. Salmo 90, 12. Esse salmo vocês devem conhecer, obviamente, e alguns devem saber quem é o autor desse salmo, né? O Salmo 90, 12 diz assim: você pode ler comigo? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Primeiro, eu queria que você entendesse, e a gente, para quem não conhece o autor, a gente descobrisse quem é o autor desse salmo.
Esse camarada, quando escreveu isso, ele tinha 120 anos de idade, em um período que a idade já havia diminuído para 100, 90, 100 anos de idade, máximo era 120, ele já estava no limite, no auge da sua idade, 120 anos, e ele chega para Deus, e inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim para Deus: ensina-me a contar os meus dias. Ele ainda tinha o desejo de viver mais dias e mais meses e anos, para que eu alcance um coração sábio. Camarada já com o pé na cova, já estava ainda pedindo para Deus: eu quero aprender como contar dias e não semanas, meses e anos, porque eu e tu não temos semanas, meses e anos, nós temos dias, um dia de cada vez. Jesus disse: basta cada dia o seu mal. Viva um dia de cada vez. Lá na igreja eu prego sobre santidade, e eu digo para as pessoas: é fácil ser santo, porque você só precisa ser santo hoje, porque amanhã você não sabe se vai levantar. Você tem que ser santo hoje, se separar do mundo, viver para Deus com dignidade, com honra, com hombridade, acordar de manhã cedo, botar o seu joelho no chão e dizer para Deus assim: esse foi o dia que o Senhor fez, eu me alegro nele. Agora, Deus, eu vou ter desafios, eu vou ter confrontos, eu vou ter momentos em que eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero ser santo. Eu quero que o teu Espírito Santo que habita em mim me conduza, me dirija, porque eu não sei se você sabe, mas o Espírito habita dentro de você. Ele só está querendo o controle, dê a direção para ele, porque a Bíblia diz: os que são guiados pelo Espírito, esses são os que são filhos de Deus. Então você acorda e diz para Deus: me guia no trabalho, me faz ser honesto, trabalhador, com dignidade. No trânsito, me faz não xingar, mesmo que alguém me dê uma trancada, eu digo: vai na paz, Deus te abençoe, abençoado. Me faz ser santo, me faz não me envolver, me faz não participar desse sentimento, dessa logística do mundo. Eu quero ser diferente sem ser indiferente. E aí você vive o dia todo, você chega no final do dia e você diz assim: caramba, eu consegui, vivi um dia sem pecar, porque é possível viver um dia sem pecar. É possível viver um dia sem pecar. Quanto mais você se enche de Deus, mais o poder de Deus vem sobre você, nos pensamentos, nas atitudes, nas ações, né? Em tudo aquilo que você faz. Irmão, se não fosse possível ser santo, Deus não diria: sejam santos, porque eu, vosso Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, o nosso Deus. Eu estava pregando hoje na live de madrugada, e eu acabei nem pregando, deixei para domingo de manhã, porque eu achei que era uma mensagem para pregar para mais pessoas ouvirem, que é assim: a nossa visão da revelação, da graça e do poder de Deus, ela começa lá no Gênesis: de ti sairá um que esmagará a cabeça de Satanás, e ela é uma revelação gradativa, dia a dia, passo a passo, Deus vai preparando um cenário. Tu imagina se Jesus viesse no período dos juízes? Quem iria entender que ele era o Messias, o Salvador? As pessoas iam entender que ele era apenas alguém que veio como um Sansão, como uma Débora, um Baraque, como um Gideão, apenas para livrar Israel do jugo da servidão dos midianitas ou dos filisteus, e pronto, acabou. Ele não ia ser o Cristo, mas Paulo diz que ele veio na plenitude dos tempos. Quando todo o cenário estava preparado, Jesus veio. Nasceu exatamente como tinha que nascer, viveu como tinha que viver, morreu como tinha que morrer, ressuscitou como tinha que ressuscitar, subiu aos céus, e ainda hoje, 2000 anos depois, tem gente que não entende o que ele fez, porque só se entende pela uma revelação do Espírito Santo de Deus. Então, esse homem que escreve esse salmo, ele, aos 120 anos, ele pede a Deus sabedoria para contar dias. Quantos dias de vida você tem? Você sabe? Quem sabe? Pega o celular aí, some sua idade pelos dias. É sério, some aí. Pega o seu celular aí. Quem tem celular aqui? Abra a calculadora, bote aí tantos anos vezes 365. O meu é fácil, 60 vezes 365. Faz aí, Binho. Quantos? 12.045 dias. Tu sabe o que é isso? 12.000 dias. Tu já viveu? Quantos anos tu tem? 33.
Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria para que esses 12.000 dias sejam vividos para a glória de Deus. Porque se eu conto anos, a conta enxuga, diminui. 30 anos, 30 parece uma coisa pequena. Você precisa contar dias, para que você entenda o que é graça, o que é favor imerecido, o que é poder de Deus. Esse camarada, ele tem 3 fases na vida dele. 40 anos da vida desse homem, eu já falei quem era. Ele mora dentro de um palácio. Meu irmão, o império do Egito era dominante sobre a face da terra. O camarada era o tampa de cruz do mundo, mais poderoso do que os Estados Unidos, do que a China, mandava em tudo. E lá dentro tem um camarada que vive 40 anos desfrutando das regalias do rei, sentando na mesa do faraó, as mãos macias, né, dos óleos e dos perfumes egípcios, livre para escolher as mulheres que ele quisesse para ter relações sexuais. O poder estava sobre ele, ele poderia ser o sucessor de Faraó. E esse camarada escolhe, depois de 40 anos, sair. E há um texto escrito sobre ele, que ele diz assim: escolhendo, né, ou melhor, deixando os prazeres do palácio, ele escolhe viver no Egito. Ele escolhe viver no deserto, desculpa. Ele sai dos palácios, dos prazeres, do luxo, da glória, para viver uma vida com hombridade aonde? Trabalhando num deserto, cuidando de ovelhas, do sogro, que por tabela tem uma sogra. Ele passa 40 anos num deserto, onde o calor de dia dá quase 50 graus, e de noite a temperatura cai para 0 graus negativo. 40 anos cuidando de ovelhas, contando os dias, questionando Deus, perguntando como será, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Eu larguei tudo, eu saí de tudo, eu saí do cenário, eu saí da mídia, eu saí do Instagram, eu saí do Facebook, eu saí da glória do mundo, eu saí de tudo, e eu agora estou aqui sozinho no deserto. Deus bota a lupa sobre ele e vai dizer assim: é assim que eu quero, é assim que eu gosto, e você vai ver o que eu vou fazer. 40 anos no palácio, 40 anos no deserto. Deus o chama para passar mais 40 anos conduzindo mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto. Primeiro ensinou como viver no deserto, o que fazer no deserto, e aí ele tira aquele povo de lá, mais de 1 milhão de pessoas, escravo. Tirou do Egito, mas não tirou o Egito de dentro do coração daquele povo, porque muitas vezes a gente está dentro da igreja e o mundo ainda está dentro de nós. Às vezes a gente sai do mundo, mas o mundo não sai de nós, né? Os celulares da vida, às vezes a patroa não comparece, é só dor de cabeça, é mal-estar, é sério. Meu filho diz, quando eu vou falar sobre isso, eu me empolgo muito, mas não é porque eu tenho recebido no gabinete muitos homens, assim, reclamando de uma vida sexual insatisfatória. Se comprar um pacote de camisinha, de 12 camisinhas, dá para o ano todo, e talvez até sobre algum ainda, porque a mulher se desliga. A mulher crente acha assim: ele é crente, ele não vai me trair, ele é crente, ele não tem tanta necessidade. É engano dela, porque o que mais nós tem é necessidade, e o que mais nós gosta é de coisar, é ou não é, irmão? É ou não é? Eu estou falando de coisas. Quem não gosta não devia nem ter casado, porque é um parque de diversão abençoado para nós. Nós não joga mais bola, nós não dança, nós não bebe, nós não fuma, nós não vai para balada, nós não vai para coisa nenhuma. Nós vamos para a igreja. Eu me humilharei, eu seguirei. Aí a gente vai para casa e não acontece nada. Aí Deus diz: vai orar. Faz: Jesus, já estou cansado de orar, esse negócio não está dando não, né? Aí a varoa descansa, relaxa, não quer mais saber de nada, e a gente fica lá. Aí a fuga eu não vou trair, não vou destruir minha família. Aí vai para as pornografias, e é um engano, porque quem começa a ver pornografia de relações sexuais, de sexo oral, sexo anal, daqui a pouco abre-se uma página de homem com homem, de mulher com mulher, de um tal de trisal, de um tal não sei.
E aí você vai, e você vai. E daqui a pouco você está pensando assim, já que minha mulher não faz, qual é o problema de eu contratar uma dessas meninas que tem aí, que são acompanhantes de luxo? Eu vou fazer com ela, volto para casa e nada acontece, está tudo de boa. É assim que Davi pensou, quando estava lá no alpendre do seu palácio. Os cabas na guerra e Davi de boa lá. E a mulher lá, eu também não sei o que aquela desgraçada estava fazendo, tomando banho no chafariz nua. É uma coisa do cão mesmo, irmão. A mulher casada vai para o chafariz tomar banho nua. Ele olhou e falou: quem é aquela? A mulher de Urias. Leva ela para minhas recâmaras, né? Ou seja, eu e tu, homens, nós somos atraídos pelo que nós vemos. Então cuide da sua mulher. Ah, pastor, mas minha mulher engordou. Vai andar com ela, vai caminhar com ela, né? Ajuda ela a melhorar. E se ela está fortinha, é melhor, porque você tem mais terra para trabalhar. É ou não é? Então, esse camarada aqui, gente, esse homem aqui chamado Moisés, ele tem 120 anos de vida, sabe? E ele não entra na terra prometida, sabe por quê? Desobediência. Deus manda ele tocar na rocha, ele fere a rocha. E aquela rocha, pela misericórdia de Deus, seguiu aquele povo durante 40 anos. Tu já pensou o fenômeno, uma rocha enorme, para onde Deus conduziu o povo, a rocha ia atrás? Porque Deus não ia abrir uma fonte de água o tempo todo, era a rocha. A Bíblia diz: aquela rocha os seguia. É por isso que às vezes eu fico pensando, pastor, sobre suprimento para a igreja. E eu fico pensando: Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar isso? Me permita contar um testemunho. No março de 2020 começou a pandemia, fechou tudo, não tem culto, não tem nada. E aí meu filho chega em casa e diz: pai, e aí? A gente trabalha junto com o tesoureiro, pagando as contas. Como é que a gente vai fazer para pagar as contas agora de abril, maio em diante? Eu disse: eu não sei. Porque a gente paga a conta lá assim, não sei se aqui é diferente. As contas de agosto, a gente vai deixando ela maturar, e a gente paga em setembro. Aí de setembro chega, a gente vai maturando e paga em outubro, né? Sempre uma dentro da outra. Algumas a gente paga no mês. Eu disse: se com culto já está difícil, sem culto eu não sei como é que a gente vai pagar os compromissos. E aí passou uma semana, eu fui orar a Deus, disse: Deus, como é que nós vamos fazer aí com esse negócio de não tem dízimo, não tem oferta, não tinha Pix, não tinha, só tinha transferência, né? E Deus disse assim para mim: na live de hoje você libera todos os profissionais liberais, todos os autônomos, todos os desempregados que estão recebendo subsídio do governo, libere para que eles usem o dízimo para manter sua casa. E eu falei: sério? Aí Deus disse: sério, estou mandando. E eu disse: tá bom. Fui para a live, preguei, orei, tal, de 12 a 1 hora, e estou lá, a bênção do Senhor, receba a bênção aí, levante suas mãos, você está, aí vou orar, e eu sinto uma catucada aqui, e vai falar não, é? Aí eu: sim, irmãos, a bênção de Deus. Aí de novo o Espírito Santo: e aí, vai ou não vai? Sim, irmãos, eu preciso falar com vocês uma coisa. Eu falei isso que eu disse para vocês: a partir de hoje, quem é profissional liberal, quem está desempregado, expliquei uma série de circunstâncias, não traga seu dízimo. Deus está liberando vocês para usar o dízimo para cuidar de sua família, comprar medicamento, uma série de outras coisas. Ok, irmãos? Os irmãos: amém, 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 amém. Nunca vi tanto amém como daquele amém. E aí eu disse: agora lascou tudo mesmo, né? Eu pensei que os irmãos diziam: de jeito nenhum, pastor. Aí acabou a live, passou uma semana e começou a chegar. Eu moro numa casa de primeiro andar, começou a chegar, né? Minha esposa tem um problema de rins muito forte, ela quase perdeu um rins, e ela dizia assim para mim: você não vai para a igreja? Se for pegar esse Covid e trouxer para mim, eu morro, você vai ficar viúvo, como é que vai ser? Eu disse: eu não sei, só sei que Deus vai cuidar, fique em paz. E aí eu chegava para subir para casa, ela mandava eu tirar tudo, sapato, só subia de cueca, subia a escada de cueca, deixava tudo lá embaixo já para botar na máquina de lavar. Ela não deixava eu subir, sair de casa, nada. E aí começou uns irmãos a chegar: pastor Ivo, aí eu ia lá na janela: diga,
meu dízimo. Eu disse, ô irmão, está liberado. Não posso não. Aí eu disse, então bota aí na caixa de correio. Puf, na caixa de correio. Minha caixa de correio é desse tamanho assim. Pá, foi botando 2 semanas. E aí tinha dias que eu não estava em casa. Aí as pessoas chegavam, minha esposa mandava botar, eu chamei Iveson. Lembra, filho? Filho, abre lá a caixa de correio para ver quantos dízimos tem. Mês de abril de 2020. Ele, quando abriu assim, os dízimos caíram assim, no chão. Bora contar, chamamos o tesoureiro, fomos contar o dízimo. Em abril de 2020, entrou mais dinheiro do que entrou nos outros meses antes de pandemia. Por quê, irmãos? Porque os irmãos começaram a se reinventar, um vender lasanha, outro vender coxinha, outro vender máscara, e começou a ganhar muito mais, e Deus foi trazendo, nunca faltou recurso para pagar as contas da igreja, nunca. Sabe o que é que Deus me ensina com isso? Eu sou fiel. Quem crê naquilo que eu mando fazer, eu sou fiel para fazer. Nós tínhamos um templo de 40 metros por 20, 800 metros quadrados, com 2 mezaninos, cabia 1.200 pessoas embaixo. Deus disse, derruba que eu vou fazer um maior. Eu disse, Deus, eu levei 15 anos para construir isso aqui. Eu acho que o Senhor não tem ideia. Olha eu falando com Deus, acho que o Senhor não tem ideia do trabalho que eu dei aqui. Não tem nem forro, não tem piso direito, janela ainda não está bonita, não tem ar-condicionado. Deixa eu botar ar-condicionado, climatizar a igreja. Eu faço 3 cultos, vai para 3.200, 3.600. Deus derruba, porque Deus me deu uma palavra. Alonga o espaço da tua tenda, espalha o todo da tua habitação, firma bem tuas estacas, porque tu vais transbordar para a direita e para a esquerda, e ninguém vai poder te impedir. Como eu gosto muito de construção, eu disse para o meu Deus, mandou derrubar, irmão. Os irmãos disseram, mandou, pastor? Eu disse, mandou. Eu disse, então derruba. Um templo que a gente estava há 15 anos construindo, de 800 metros, 40 por 20, com 2 mezaninos, 2 galerias. A gente botou no chão em uma semana. Depois eu vou dizer para você o que a gente levou 15 anos para construir. Deus em 6 meses levantou um templo de 2.500 metros quadrados, com galerias que a gente está construindo, que quando terminar vai caber 3.000 pessoas dentro da nave, com estacionamento no subsolo, porque Deus não depende de dinheiro para fazer a obra dele, ele faz por fé. A secretária estava lá na frente da igrejinha, num quadradinho que tinha, passava um cara num carrão, ele dizia que é a igreja do pastor Ivo, a menina dizia, é aqui. Ela, vem cá, moça. Aí vinha, ela dava um envelope para ela. O que é isso? Entrega o pastor Ivo. Mas quem é que eu digo que entrega? Não interessa, Deus mandou entregar. A gente abria, tinha 3, 4 mil reais dentro, e eu perguntava para ela, quem deu isso aqui? Pastor, passou um cara aqui, eu não sei quem é, e deu esse dinheiro, e mandou entregar para o senhor. E não foi uma nem 2 vezes, porque para a obra de Deus não vai faltar recursos, né? 120 anos, ainda aprendendo a contar os seus dias. Eu digo na igreja, e tem 3 testemunhas aqui minhas, eu quero viver até os 100, mas não quero viver até os 100 caquético, raquético, magrelo, com doença. Eu quero viver aos 100 pregando, porque eu quero ver Deus se revelando na minha vida, e eu quero ganhar almas para Cristo. Eu tenho um projeto de vida, que eu quero sair, depois dos meus 70 anos, eu quero sair pelo mundo pregando a palavra, por minha conta e risco, e por meu próprio recurso. A igreja Nazarene está em 165 nações da terra. Qualquer nação dessa que eu for, eu tenho um pastor para me receber, eu tenho um pastor para me acolher, para me acomodar na sua casa, e eu tenho uma igreja para pregar. É só eu ligar para ele na África, na Ásia, na Oceania, na Europa, dizer, estou indo para ir passar 15 dias, prepara o povo, que eu vou dar treinamento de liderança, eu vou pregar a palavra, vou fazer evangelismo, qualquer pastor vai me receber. Então eu quero viajar o mundo pregando a palavra, edificando igreja, ganhando almas para Cristo e fazendo o nome de Jesus ser glorificado. Ou seja, tenha um projeto para a sua vida. E eu estou falando de um cara que veio lá do interior de Pernambuco, um matuto lá do interior, para tentar ser alguém grande aqui, que não conseguiu, porque não era plano de Deus, e Deus me põe numa igreja que era a pior igreja do Nazareno no Brasil, 9 anos de existência, 7 pessoas na igreja, uma igreja problemática, uma igreja de divergência, de briga,
da filha do pastor muitas vezes, e resolver um problema com a irmã, e descer a escada rebolando com o cabelo uma da outra, agarrado, brigando, lutando. Uma igreja que enchia e esvaziava, porque era muita contenda dentro da igreja. E a gente vai assumir essa igreja em 97, com 7 pessoas, o pastor e a esposa, e tu pensa que era membro, o pastor e a esposa, as 2 filhas dele, e os 2 genros, e um velho. Olha a minha membresia. Não tem dinheiro, não tem salário, está devendo 5 meses de água, 4 de luz, e não tem. Você quer ir? Eu disse, Deus mandou. Porque quando eu preguei no domingo, dia 1 de julho, eu preguei nessa igreja, ele juntou uns 10 gatos pingados, eu preguei. Quando eu peguei meu carro que saí, Deus disse assim, vem para cá. Eu olhei para a minha esposa e disse, você falou, amor? Eu disse, não. Eu disse, então eu estou ouvindo coisas. Dobrei a esquina, meu filho tinha 6 anos. Quando eu dobrei a esquina, eu ouvi a voz de novo de Deus, ele, vem para cá. Eu disse, você falou? Ela disse, não, então foi Deus está mandando a gente vir para cá. Minha esposa mais doida do que eu, disse, então a gente vem. E a gente foi em junho de 97, tomamos posse naquela igreja. Eu vou encurtar, em 1 ano e meio, Deus pegou aquela igreja de 7 membros caídos, falidos, tristes, abatidos. Não tinha culto de doutrina, não tinha culto de oração, não tinha culto de jovem, não tinha escola dominical, só o culto da noite, com 7 gatos pingados, com um pastor subindo numa cadeira para passar um flanelógrafo para os corinhos da igreja, porque não tinha nada, uma irmã que tocava só 4, 5 corinhos, não sabia tocar mais, aquela coisa feia, aquela igreja feia, as paredes sujas, as janelas com os papelões já tudo rasgado do sol e da chuva, as cadeiras amarradas com arame, quando você sentava, ela abria um pouquinho, quando você apertava, ela dava um beliscão. Eu disse, meu Deus, para onde eu vim? Tu ri porque não foi tu. E aí a gente começou a trabalhar, né? A desgraça dos outros é sempre engraçada para a gente, né? Aí a gente foi trabalhar, irmãos, encurtando a história, de junho de 97 a dezembro de 98, para a glória de Deus, nós tínhamos 250 pessoas na igreja. Meu primeiro ministério, eu não tinha projeto, eu não tinha plano, eu só tinha uma coisa no coração: se a igreja vai crescer, nós vamos orar. Não existe crescimento em igreja sem oração. Nós fizemos um culto lá. O ministério de dança é bonito. Cantou antes do sol, de Nádia não sei o que, antes do sol nascer, antes que o mundo acorde para negar você, quero adorar, antes do sol nascer, eu quero declarar, quero confessar, uma música linda. E aí eu disse, legal, antes do sol nascer. Falei, então amanhã, terça-feira, quinta-feira e sábado-feira, antes do sol nascer, eu vou estar de joelho na igreja orando. Quem quiser vir comigo, a porta da igreja está aberta, saia de sua casa e venha orar comigo, das 4 às 5 da manhã. E eu vim na terça-feira. Fiquei lá de 4 a 4 e meia. E não apareceu uma alma penada. 10 para as 5 entra uma senhora morena, solteira, mãe de filhos, aparentada. Ela entra e ajoelha do outro lado do altar assim. E eu fiquei, pronto, agora danou-se o negócio. O caldo engrossou. Porque eu vou sair daqui com o sol nascido, vou abrir a porta da igreja e vai sair eu e essa irmã. O que é que os vizinhos vão pensar de mim, né? O pastor estava lá dentro coisando com a irmã. Aí pedi a Deus, sério, eu oro assim para Deus. Aí Deus mandou mais 2 jovens, que a gente saiu, disse glória a Deus, aleluia. Na quarta-feira eu disse, irmão, o culto antes do sol nascer foi uma bênção, a presença, e foi mesmo. Eu não disse quantas pessoas tinham, mas Deus se manifestou, porque não era um culto, era oração pelos bairros. O bairro de Maranguape amarrava um para matar no outro dia, irmãos. O bairro de Maranguape era o bairro do Pepei. O bairro de Maranguape tinha uma gangue de Maranguape 2 que lutava contra a de Maranguape 1, que teve um dia que fechou o bairro de Maranguape 1, o exército com tanques de guerra, com helicóptero, não estou brincando, estou falando sério, foi lá, deu ordem de recolher. Por quê? Porque os caras mataram o líder da gangue de Maranguape 2, e mataram da seguinte forma: pegaram o cara, mataram ele, cortaram a cabeça e botaram no portão da casa da mãe. Quando a mãe acorda de manhã para varrer o quintal dela, está a cabeça do filho lá, gravada num portão de ferro. Os caras de Maranguape armaram durante uns meses para pegar o líder de Maranguape 1, e pegaram e mataram ele, enterraram, abriram um buraco na altura dele e botaram ele com a cabeça para fora dentro do bairro. E para o exército tirar, teve que dar esse toque de recolher. Então a gente ficava no bairro
era uma coisa terrível. Os caras passavam com os papelzinhos e entregavam para as mães, dizendo assim: prepara o lenço porque vai ter choro nessa casa. E numa semana matava 10, 11 meninos de 14, 15, 16 anos de idade, e a gente ficava: meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Começamos a orar pelas madrugadas. Deus, aqui nesse bairro o diabo não age mais, aqui nesse bairro o diabo não tem poder, aqui nesse bairro o diabo não mata mais. Nós passamos 6 meses orando pela madrugada e não morreu nenhuma pessoa assassinada naquele bairro, porque Deus tem poder para mudar a história, irmãos. Naquele mês de abril, que nós começamos a orar pela madrugada, terça, quinta e sábado, irmãos, se eu estiver mentindo aqui, que Deus me fulmine nesse altar. Nós ganhamos 97 almas para Cristo em 4 cultos. Tu sabe o que é isso? O louvor da igreja cantava uma música, a música de gratidão do Diante do Trono. Eu te agradeço. E essa. Aí o Espírito dizia assim: levante e faça apelo. Eu saía da minha cadeira, pegava o microfone: para aí, irmãos. Quem está sentindo a presença de Deus, que quer Jesus? Vinha 15, 20 pessoas para o altar para se converter. Agora continua tocando. Tocava, eu pregava, fazia outro convite, vinha mais 5, 6. Foi assim que Deus multiplicou uma igreja de 7 pessoas tristes, abatidas e sem ânimo, para uma igreja que já abriu 9 congregações, para uma igreja que hoje tem quase 1.500 pessoas, e com a promessa de Deus, de que ela vai ser uma igreja que vai ter ali 4, 5, 6, 7 cultos dia de domingo, e não é por minha causa, é por causa da presença de Deus naquele lugar. Você pode dizer: mas a igreja com 1.500 pessoas é muito rica. É nada, irmão. O povo pobre, povo de classe baixa, de que nossa classe é lá embaixo. Tem alguns que são de classe média, que dão dízimozinhos bons, que eu nem sei quem são, nem quanto é, que eu não me interesso por isso. Mas é um povo que ama a Deus, um povo que aprendeu a depender de Deus. Esses dias nós oramos por um rapaz na madrugada, André estava em casa varrendo o quintal, o cara pulou no quintal dele, ele disse: oi amigo, qual o problema? O cara puxou a arma e pá, deu 3 tiros, pegou um, alojou na coluna. A mulher crente e André descrente. Vai para a restauração, faz uma cirurgia, a bala fica alojada a 2 centímetros da coluna. Ele está andando, está de boa, está tranquilo. Nós oramos por ele, orando pela cirurgia. Quando foi domingo passado, André está lá na igreja com a esposa. Eu faço o convite e André vem chorando de lá, quase sem conseguir andar, com as pernas trêmulas, e ajoelha e entrega a vida para Jesus, porque ele disse: minha esposa falou que quando eu estava sendo operado, tinha uma igreja dela de joelhos pela madrugada orando por mim. Isso só pode ser amor. Se a igreja não demonstra amor, os perdidos não vão conhecer Jesus. Abra mão, renuncie os seus direitos. O camarada disse para mim um dia lá em Maraguá: pastor, eu não sei mais o que eu faço. Uma senhora, todo dia eu acordo, tem um lixo da mulher na minha porta. Eu vou, boto na porta dela, entro na minha casa, ela tira, bota de novo na minha porta. O que é que eu faço? Eu disse: você pega o lixo dela, desce as 3 escadas e bota lá embaixo onde é o lixeiro. Mas pastor, é todo dia. Eu disse: qual o problema? Jesus desceu do céu e subiu a cruz por ti, e tu não tem amor para descer 3 escadas todo dia para levar o lixo dessa mulher? Faça isso. E ela começou a fazer, e a mulher começou a continuar botando o lixo. Um dia, não satisfeita, a mulher pegou um trabalho do terreiro de macumba com galinha e tal, e botou na porta dela. Disse: o que é que eu faço? Eu disse: eu já sei o que vai fazer. Pega uma caixa de som, chama os irmãos do Reteté e faz um culto na porta da casa dela. Porque a gente não vence o mal com o mal, a gente vence o mal com o bem. E ela fez, botou a caixa lá e começou a cantar. Aquelas irmãs desafinadas, né? Tem umas irmãzinhas que só cantam na rua, que é uma benção, não sei como é que é esse negócio. Segura na mão de Deus e sangue de Cristo. Quando você for para a rua, leva o melhor da igreja, irmão. Pastor, mas eu gosto de cantar. Canta lá no banheiro, no seu quarto, irmão. Cada um no seu quadrado. Não faça isso não, irmão, porque o mundo sabe fazer coisa de excelência, viu? A gente precisa, quando for para fora, levar os melhores. Não, mas vou dar oportunidade para o irmãozinho. Não, irmãozinho, tu canta lá no culto de oração. Não, isso não é desvalorização não, mas isso é maturidade, sabedoria. Faça lá fora o melhor para Jesus. Eu poderia passar a noite toda aqui compartilhando sobre viver uma vida cristã com excelência.
abrir mão dos seus direitos, abrir mão até daquilo que você pode, até daquilo que você tem, para se sacrificar por Jesus Cristo. Viver uma vida que seja, você chegue no final dela e vai dizer assim para trás: cara, valeu a pena. Eu olho para trás e eu digo assim: valeu a pena. Tudo que eu vivi, as escolhas que eu fiz. Morei aqui, não sei para que lado é, estou meio perdido aqui, Bibiribe, em frente ao Armazém Coral, um casarão grande, 50 meninos oriundos do interior. Imagina, 50 meninos, 17, 18, 19, 20 anos, saúde saindo pelos poros. Os cabas não coisavam fazia dias. Um vigia safado que tinha lá, chamado Bigode, que mora até para o lado de cá, não sei se ainda é vivo não. Bigode pegava 10, 15 contos dos meninos. Tinha as meninas Maria Chuteira, menina de 18, 19, 20 anos, bonita, atraente. Ele botava pelo portão do fundo, tinha uma quadra lá atrás com um banheiro coletivo, que a gente tomava banho, e entrava 4, 5 meninas e fazia fila, 10, 15 meninos, tudo para ter relações sexuais. E eu estou lá na minha cama, ó, donzelo, nunca tinha dado uma coisada, sabia nem o que era o gosto, namorava, beijava, me apertava, sarrava, mas nunca tinha feito um negócio, né? E os caras: bicho, tem 5 lá nua no banheiro, tu pega que tu quiser, vai lá. E eu falava: meu Deus do céu, me ajude. Na cama lá, né? Eu recém-convertido. E aí eu começava a pedir a Deus: Senhor, eu quero ir, mas eu não posso ir. Eu quero ir, mas eu não devo ir. Meu corpo quer ir, mas o projeto que eu tenho de vida para mim diz não. Eu ficava lá na minha cama. No outro dia estourava a bomba do que aconteceu, e o treinador chegava e dizia assim: quem foi o primeiro? Ninguém se acusava. Ele disse: então vai todo mundo para casa. Aí ia 10, 15 embora para os interiores. Muitos meninos perderam garrafa de cachaça, cigarro de maconha, homossexual que entrava e tinha relações com os meninos dentro da concentração. Não estou pintando um aqui de bonzinho não, mas eu fiz escolhas para a minha vida. Eu casei com 24 anos de idade, virgem. A única mulher da minha vida é minha esposa. Eu não sei o que é deitar com outra mulher. Eu não sei o que é ter relações com outra mulher. Eu me satisfaço, eu me realizo, eu sou feliz. Eu sou satisfeito com a mulher que eu escolhi para ser minha e eu ser dela. Então eu fiz escolhas que hoje me qualificam a estar nesse altar. Não estou dizendo que você que viveu uma vida lá fora, o sangue de Cristo, a graça de Jesus transforma você num novo homem, mas para a obra que Deus tinha na minha vida, para o tamanho do que Deus ia fazer em mim, eu precisava ter passado por tudo aquilo e ter dito não, para que hoje eu pudesse estar dizendo aqui para você: é possível ser santo, é possível agradar a Deus, é possível viver nessa terra sem ser desta terra. Não ame o mundo, nem o que no mundo há, porque o amor ao mundo, diz São João na sua carta, é inimizade contra Deus. Amém? Amém. Eu queria orar por você. Você pode pensar assim: pastor, é difícil. Jesus nunca prometeu nada fácil. Jesus nunca disse que era fácil, disse? Ele disse assim: no mundo você vai ser feliz, foi isso? Você vai ter o quê? Aflições. Meu irmão, no mundo você vai ser... Você sabe o que significa a palavra aflição no original, no grego? Jesus está dizendo: quando se pega a uva e bota lá naquele tacho e as pessoas começam a pisar a uva, o que é que retira dela? O caldo, o suco. É quando está pisando a uva que ela está extraindo e dando o que ela tem de melhor. Jesus está dizendo: no mundo vão te pisar, no mundo vão te massacrar, no mundo vão te humilhar, mas é exatamente nesse momento que eu vou extrair de você o que você tem de melhor. O que você tem de melhor eu vou extrair quando o mundo estiver te odiando. Ele disse: se o mundo te odeia, agradeça, porque primeiro odiou o mestre, e por odiar o mestre o pregaram numa cruz. Feche seus olhos que eu quero orar por você. Senhor, eu estou em casa, Senhor, porque eu estou na casa do meu Pai. Eu estou em casa porque eu estou com os meus irmãos. Eu estou em casa porque aqui eu tenho liberdade para compartilhar da Tua palavra. Obrigado
por essa igreja viva, Senhor, essa igreja crescente, essa igreja pulsante, essa igreja que consegue trazer num dia de sábado esses homens para estarem aqui ouvindo Tua palavra, aprendendo a Te amar, a Te servir, a caminhar contigo, a obedecer a Tua palavra, a buscar mais de Ti, Senhor, a ajoelhar, a orar, fazer Tua vontade. Deus, eu sei que todos os que estão aqui Te amam e que anelam de forma muito pulsante uma vida mais íntima, mas o dia a dia tem roubado de nós o que é mais importante, o que é primordial, a intimidade e a comunhão contigo, Senhor. Traz esse núcleo dessa tua igreja para perto de ti. Transforma esses homens em sacerdotes reais. Transforma esses homens em maridos exemplares, em pais, ó Deus, extraordinários. Transforma esses homens em crentes cheios do Espírito Santo. Transforma esses homens, Senhor, em pessoas que vão levar o teu evangelho às nações. Transforma esses homens, ó Deus, em homens que são dignos de ser chamados filhos de Deus. Transforma esses homens, Senhor, em pessoas cheias da tua graça e da tua unção. Faz dessa igreja, Senhor, um manancial de água viva, Senhor. Faz dessa igreja, Senhor, uma bênção nas tuas mãos, para que, como esse lugar já está pequeno, eu profetizo que o outro lugar que eles vão construir vai ficar pequeno, porque o Senhor é grande nesse lugar, Pai. A tua graça está nesse lugar, o teu poder está nesse lugar, a manifestação do teu Espírito está nesse lugar. Aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar de transformação, aqui é um lugar de milagre, aqui é um lugar de salvação, aqui é um lugar de comunhão uns para com os outros, aqui é um lugar de renúncia, aqui é um lugar de vida. Eu oro para que cada um, ao sair desse santuário nessa noite, vá para casa ruminando, pensando em tudo que ouviu durante esse dia, e comece a entender que o evangelho não é só a cruz é o selo da nossa salvação. Comece a entender que depois da cruz tem um túmulo vazio. Comece a entender que depois do túmulo vazio tem o poder do Espírito Santo. Aí, com o poder do Espírito Santo, a gente pode fazer muito mais do que a gente tem feito. Derrama a tua graça, Senhor, e abençoa o anjo, ó Deus, abençoa os líderes dessa igreja, não só os pastores, mas aqueles que ministram nos departamentos. Abençoa esse grupo de louvor, Senhor, que ao dedilhar esses instrumentos, a abrir sua voz, saia graça, saia unção, saia poder de Deus, que transforma, que restaura, que salva vidas, ó Deus. Que não seja apenas uma canção cantada, mas seja um louvor de gratidão e de adoração ao Senhor, Pai. Eu te agradeço por esse momento e te peço que a graça do Senhor permaneça sobre esta casa, em nome de Jesus. Você diz amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Sei que os teus olhos